Nosso muito boa noite a todos. Depois de um coral como esse, não precisava nem de palestra, né? A gente já fica alimentado, poderia todo mundo ir embora para casa, especialmente com essa última letra que fala a respeito daquilo que todos nós buscamos, individual e coletivamente, que é essa tão falada felicidade. Queria começar falando do meu contentamento e da honra em poder voltar a Tupã, rever os amigos queridos já de alguns anos. É uma honra por estar presente, ter recebido o convite a participar de uma palestra, de uma noite, de um diálogo com vocês, nessa casa de grandes trabalhadores, de um movimento espírita pujante, forte e que é exemplo para todos nós aqui do Oeste Paulista, né? Então, muito obrigado pelo carinho da presença. E hoje a gente escolheu falar sobre uma relação de cada um de nós com aquilo que é mais pujante, mais viável na nossa vida, que é o absoluto. O absoluto do universo, ou como queiram, dos universos, é algo chamado Deus. Quando nós temos contato com ensinamentos espíritas, sejam eles de qualquer forma, através de uma palestra, da leitura de um livro, de um vídeo, de um audiobook, dos estudos na casa, dos pequenos e grandes grupos de estudo, nós precisamos deixar de lado uma condição que a rotina tira de nós: a convicção daquilo que realmente nós somos. Há pessoas que estabelecem o seu entendimento de que a vida se situa entre o berço e o túmulo. Essas pessoas têm um nível de aproveitamento daquele tipo de conhecimento a que tem acesso. O espírito ele precisa ser diferente, porque nós aprendemos todos os dias nas casas espíritas, nos aprendizados aos quais nós temos acesso, de que a vida é muito mais do que isso, de que a vida transcende os umbrais da morte. Quando nós entendemos que em um determinado dia nós somos criados por esse absoluto do qual nós vamos falar nessa noite, e agregado a isso nós entendemos que nós somos para sempre, mudam-se os pontos de vista. Aliás, sai de um ponto de vista e vai para muitos vieses. Então o contato com a lição espírita, notadamente, ela é muito mais proveitosa. Por quê? Nós sabemos que conhecimento não ocupa espaço. O nosso HD espiritual, ele não encontra dimensão, não tem tamanho, ele também é infinito. Então nós sabemos que tudo aquilo que nós temos contato em termos de aprendizado, especialmente espírita, que é a temática da noite, nós levaremos conosco para sempre. E cuidado com as lições que talvez não lhe tragam o interesse. Porque se aquela lição não vai ser aproveitada nesse momento da sua vida, um dia você terá que fazer uso dela. O espiritismo é muito bem engendrado. A espiritualidade tratou muito bem da vinda dessa enciclopédia que é a codificação para a Terra. Kardec se prepara durante séculos no mundo espiritual para trazer-nos ao mundo essa portentosa obra que é o Evangelho de Jesus, agora com as claridades que o Espiritismo nos apresenta. Essa rotina a qual nós nos referimos, que deixa de lado um pouco o nosso entendimento que somos imortais, às vezes ela também se abate sobre a questão do entendimento de Deus. Eu sou muito estudioso do Antigo Testamento, gosto muito disso e fui motivado, como estava dizendo para Dirce, pelo Dr. Haroldo Dutra Dias, é meu professor.
E no Antigo Testamento nós vamos encontrar uma temática que se vincula ao nosso tom dessa noite, que é um dos mandamentos ao qual se refere a frequência com a qual nós mencionamos o nome de Deus. Diz o mandamento trazido pela espiritualidade superior a Moisés: não mencionar o nome de Deus em vão. É importante fazer uma tratativa desse assunto numa palestra como essa, porque quem trouxe essa lição tem um motivo. Qual é o motivo? É justamente afastar essa rotina a qual nós estamos nos referindo, porque a rotina, ela desagrega o aprendizado, ela deteriora a importância das coisas. Então, quando nós falamos de Deus abertamente, frequentemente, se não tomarmos o cuidado com a rotina, nós corremos o risco de pronunciarmos o nome de Deus sem a devida importância. E nós abrimos a nossa fala falando que Deus é o absoluto. Então, um dia fomos criados por Ele, o nosso aprendizado foi chegando, de acordo com o nosso esforço nós vamos adquirindo as convicções sobre as coisas, e a respeito de Deus não é diferente. Então, ao tocarmos no assunto Deus, é necessário trazer à tona, trazer à baila todo o rol de conhecimentos que nós temos acerca dele. Quando Kardec faz essa pergunta pela primeira vez no Livro dos Espíritos, ela é a questão número 1, ele assusta a comunidade da Europa de meados do século XIX. No ambiente em que ciência e religião se degladiavam, Kardec chama atenção por um pronome diferenciado. Ele troca o pronome quem e coloca a palavra que. O que é Deus? E isso agradou a comunidade científica da época, porque a ciência da época degladiava nas suas convicções com as convicções dos religiosos de meados do século XIX. Então Kardec foi muito feliz. Nós somos imortais. Então nós já vivemos muitas existências, já estivemos em muitos lugares, já falamos muitas línguas, já trafegamos em muitos níveis de traduções e de tradições religiosas, já tivemos muitos entendimentos acerca de Deus. E é correto dizer que, vez ou outra, nós recorremos a Ele. Por que isso se dá? Porque o homem tem inicialmente uma noção, uma intuição a respeito da existência de um ente superior, e que ao longo do tempo nós vamos aprendendo a tratar-se de Deus. Porque a criatura, ela sempre vai estar vinculada ao seu Criador, a não ser as máquinas. Mas nós, que somos os seres inteligentes da criação, nos dizeres de Kardec, nós sempre estaremos ligados a Deus em maior ou menor intensidade. Então tem-se essa ligação com o nosso Criador, né? E em alguns momentos nós o buscamos. Quais são os momentos em que nós buscamos Deus com mais intensidade? Quando a lágrima brota dos nossos olhos. O espírita sabe disso, mas ele sabe que ele precisa buscar Deus com uma frequência muito recorrente e indeclinável à medida que o tempo vai passando. Nós precisamos manter essa conexão com Deus de uma maneira cada vez mais indefectível, ou seja, sem defeitos. É necessário isso. E para entendermos isso no exato momento em que nós nos encontramos no nosso estágio, esse ponto da encarnação, nós precisamos fazer um regresso às nossas origens, aos momentos em que nós estávamos muito próximos do nosso começo. Hoje já demos alguns passos. Na conexão com esse Deus é importante a nossa convicção. Mas o que é esse Deus?
De que maneira nós o entendemos e fazemos a tratativa com ele? No estudo da evolução do pensamento religioso, nós vamos encontrar as comunidades primitivas do planeta ligadas a Deus, como sempre foi. Quando alguém do grupamento ao qual nós participávamos, éramos membros, quando algum desses entes morria, simplesmente nós não os descartávamos como algo inútil, que não teria mais importância, e que fora algo que realmente havia se extinguido definitivamente. Essa intuição de um ser superior fazia com que nesses momentos dolorosos, porque o amor também sempre se fez presente entre os povos, nesses momentos de dor, nós recorríamos a esse ente superior e estabelecíamos o nosso primitivismo, mas com uma boa fé bastante pujante. Estabelecíamos cerimônias, estabelecíamos rituais fúnebres, porque entendíamos que, mesmo que intuitivamente e numa pequena dimensão, que aquela criatura que estava ao meu lado todos os dias e que agora estava inerte, algo nela era mais pujante, mais verdadeiro e que continuava. E como o amor era presente nesse relacionamento e eu não tinha mais um acesso direto àquele ser amado, eu recorria ao ser superior. Para quê? Simplesmente para protegê-lo. Os rituais daquela época tinham essa temática. Ao longo do tempo, esse ente superior foi ganhando forma e mais notoriedade. Quando as dificuldades se estabeleciam nesses núcleos sociais primitivos, nós recorríamos a ele. Então, a evolução fez com que nós passássemos a ter uma estereotipação desse ente superior. Quando a caça se tornava difícil, nós recorríamos ao Deus da caça. Quando nas guerras entre os povos havia um prejuízo do povo que perdia a guerra, esse povo recorria ao Deus da guerra. E fiquem à vontade para cogitarem as recorrências e os recursos que nós empregávamos nos diversos setores da atividade humana, sobretudo quando nós tínhamos dificuldades e pedíamos a proteção desse ente superior. Nesse tratamento, nós criávamos estereótipos desses deuses, desses protetores. Quando a caça ficava difícil, recorríamos ao Deus da caça e ele tinha um estereótipo de um caçador. O Deus da guerra, conforme nós já dissemos, ele tinha o estereótipo de um guerreiro. O tempo vai passando e há uma necessidade de trazer aos olhos da carne esse estereótipo. Então construímos estátuas, construímos altares, para que os rituais se tornassem mais eficazes, porque aquelas imagens e os altares que nós construímos, eles serviam para dimensionar e nortear o nosso pensamento, facilitando assim então a conexão com aquele ente superior. E assim nós fomos crescendo. É necessário fazer também uma comparação daquilo que nós antes pensávamos a respeito de Deus e aquilo que nós pensamos dele ainda hoje. Porque é válido dizer que ainda hoje há muitas pessoas do planeta que recorrem a Deus como primitivamente. O imediatismo no atendimento às suas necessidades. E pior que isso, o imediatismo às suas necessidades, sobretudo materiais. E isso é perigoso. Por quê? Porque o espírito avança, ele adquire conhecimento, ele adquire possibilidades de crescimento e de angariar recursos intelectuais e morais. A tratativa com Deus da categoria do qual nós tratávamos primitivamente, ela não evidencia um relacionamento ideal para o ponto em que nós estamos agora.
Quantos anos você tem? Qual é a sua idade? Já é ponto de nós termos um relacionamento mais franco com Deus. O Espiritismo nos propicia isso. Os primeiros artigos do Livro dos Espíritos tratam efetivamente da existência de Deus e da conexão com Ele. E como é que nós estamos tratando desse relacionamento? O que é que nós estaremos pensando a respeito de Deus daqui a 1 milhão de anos, ou até mais? E nós podemos tratar de 1 milhão, de 1 bilhão, 2 bilhões de anos. Afinal de contas, o espírito que trata da governança do planeta, que é uma inteligência crística, um executor da vontade divina, e que aqui na Terra recebeu e ainda recebe o nome de Jesus, ele é um espírito puro com bilhões de anos de evolução, e ele é o nosso modelo. A Terra começa o seu processo de formação há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. A essa época, o nosso modelo já era um espírito puro. Então nós podemos cogitar o nosso futuro. Olha como isso é bom, porque daqui bilhões e bilhões de anos nós estaremos vivos e muito melhores, tratando de outras coisas e fazendo outras coisas. Olha a notícia que Jesus nos propicia através das claridades da letra espírita. O tempo passa e se estabelece agora um fundamento chamado monoteísmo. Não mais os deuses de departamentos, não mais os deuses que se relacionam às nossas necessidades e assim adequadamente buscados. A missão precípua de Moisés é o estabelecimento do monoteísmo na terra. Então é um avanço, concentra-se todas aquelas qualidades que nós delegávamos subjetivamente a esses entes superiores, agora a um ente só. Aquilo que nós vamos ver daqui a pouco e que é mencionado na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então, o monoteísmo realmente ele representa um grande avanço. O problema é que também com o passar do tempo nós emprestamos a esse Deus agora único características humanas. Criamos por nossa responsabilidade um Deus antropomórfico. E pior do que isso, além de um Deus com características estereótipas humanas, um Deus com sentimentos humanos, um Deus com paixões que se equivalem às nossas paixões, aos nossos sentimentos. Um Deus não justo, mas um Deus vingativo que poderia condenar para a eternidade um filho que se equivocou por apenas 30, 40 ou 50 anos. E o que é isso diante da eternidade que tanto o Espiritismo nos apresenta como questões de conhecimento, com essa eternidade que nós buscamos saber nas casas espíritas? Quando nós falamos de outras religiões, de outras tradições religiosas, nós o fazemos com muito respeito, mas nós estamos em uma noite de estudo, e nós precisamos estudar aquilo que está ao nosso redor, na questão do relacionamento com Deus, certo de que já nos equivocamos nesse relacionamento. É necessário então trazer essas tratativas atuais das religiões, porque talvez no passado nós já tratamos Deus e já exigimos dele dessa maneira. Então o erro sempre é bom ser lembrado, sempre é bom nós estabelecermos o erro como uma baliza demarcatória na nossa existência, a fim de que aquilo seja um sinal para que nós não mais nos equivoquemos novamente. Então essa tratativa, esse tratamento que nós fazemos desse relacionamento com Deus, e religião significa justamente isso, religar-se com Deus, e essa religação se dá através dos relacionamentos. Nós precisamos entender o que é viável
na nossa vida. Algumas religiões do presente, elas fazem uma colocação que convencionou-se chamar-se de adoração a Deus. Isso não é um ponto negativo. O problema desse ponto é que nesse relacionamento com Deus através da oração, isso surte um efeito psicológico muito confortável. Então as pessoas buscam Deus no seu sofrimento, na sua lágrima, e encontram psicologicamente um ambiente confortável. Esse conforto faz com que as pessoas estagnem na sua caminhada em relação ao entendimento de Deus, né? Então, quando nós vemos os grupos se reunindo e adorando, e infelizmente permanecem somente nisso, nós entendemos que eles, ao longo do tempo, vão patinando. Para que serve a oração? Para louvarmos, agradecermos, mas a gente gosta muito é de pedir, né? Nesses processos de adoração a Deus, isso vem também de muito tempo, e isso é uma evidência no mundo atual, existe essa estagnação dos processos de conhecimento com Deus. É preciso tomar cuidado. Por quê? Porque muito tempo, com essa tratativa somente da adoração, somente com esse tratamento da adoração, nós criamos ilusões. E a ilusão, ela nos acorrenta onde nós estamos. A verdade deixa de ser buscada, porque o conforto psicológico, nesse tratamento com Deus, ele nos estagna. Estamos repetindo isso para ficar bem evidente, bem fixado. O que é que Jesus fala a respeito da ilusão? A ilusão é o contrário da verdade. E quando Jesus se refere à verdade, ele diz, isso todo mundo aqui sabe: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Kardec fala isso no começo do Livro dos Espíritos, que há necessidade desse avanço no entendimento de Deus, não ficarmos parados no tempo, no espaço e no conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Buda também vem com essa assertiva em relação a esse tratamento egóico e materialista com Deus. E ele diz que a criatura que não busca um Deus de forma verdadeiramente, ele apaga a sua luz. E nós devemos buscar essa iluminação. Um exemplo para deixar bem claro: quando o guru sobe a montanha, quando ele vai para o deserto, quando ele se embrenha na floresta, e ele passa alguns dias em profundo processo de meditação, às vezes sem se alimentar, e volta para o seio da sociedade, ele tem um conceito de iluminado. O que é que o espírita pensa disso? Quando eu vou para a montanha, quando eu me embrenho na floresta, ou quando eu passo alguns dias no deserto, e fico nesse processo de conexão com Deus, eu somente vou mostrar para mim mesmo que eu estou iluminado quando eu vou para a fila do banco e vejo o outro furando. Percebam que Deus é uma presença no cotidiano, é algo pujante, não de convecções ou com conexões desvalidas. Então precisamos realmente desse contato verdadeiro através do entendimento e das nossas ações. A sustentação dos equívocos durante os milênios. Por isso nós nos referimos ao nosso passado primitivo do relacionamento com Deus. Estamos fazendo menção ao relacionamento de hoje. Agora a gente começa a entrar no nosso cotidiano. Essa manutenção, a sustentação dos equívocos, elas nos trazem convicções equivocadas. Eu converso com irmãos de muitas denominações religiosas. E outro dia eu conversava com um deles e ele dizia que nós já nascemos culpados. Eu falei, interessante. E fui me aprofundar nisso com ele.
Porque de forma nós trazemos as mazelas das nossas existências, das nossas encarnações mal aproveitadas anteriormente. E eu me aprofundei nesse papo, e ele me disse: nós nascemos culpados, porque alguém no passado cometeu um erro, e nós temos a herança do erro. Já nascemos, então, com uma pena a ser cumprida. E eu dizia: e essa pena, esse erro, ele é meu ou é do outro? E ele respondeu: é meu por conta do outro. A intuição de nascermos culpados é até inteligível, porque nós nos equivocamos muito em encarnações passadas, e é por isso que nós estamos em um mundo de provas e expiações, para passarmos por esse ciclo, né? Agora, o entendimento de que eu carrego, entre aspas, um pecado cometido por alguém no passado, é uma ideia bastante primitiva. E quem contrapõe isso é o próprio Jesus, no Evangelho, quando ele diz: a cada um segundo as suas obras, não do outro. Nós já estamos em 2019, nós somos os trabalhadores da última época, da última hora, do último momento. Grandes oportunidades de trabalho e de conhecimento estão sendo disponibilizados para que nós possamos crescer e dar conta do recado nesses últimos anos de um fechamento desse ciclo, desse mundo de provas e expiações. Então, por que errar tão mais grosseiramente? Como na minha tratativa com um Deus verdadeiro, eu poderia olhar sobre o muro da minha casa e ver que o vizinho comprou um carro 2020 e eu me sentir incomodado com isso? Como não mais deixar de perdoar alguém que me direcionou uma pequena agressão? Não vamos nem falar de agressões grandes. Como lidar com isso de uma forma verdadeira e com um Deus verdadeiro? Isso é necessário justamente pelo ponto em que nós estamos, de o fechamento de um ciclo. Então, deixar de errar mais tão grosseiramente. Se nós queremos que algo mude na nossa vida, nós precisamos fazer algo diferente, porque senão as coisas vão se repetindo, e as encarnações servem justamente para isso. Nessa encarnação abençoada, talvez a mais importante de todas elas para nós fizemos uma opção que nós julgamos, e que pelos estudos, pelo tratamento, pela busca, nós entendemos que é a melhor escolha. No relacionamento com Deus, nós viemos ter com o Espiritismo. E como isso mudou a nossa vida? É só imaginar o seu rol de conhecimento e de lida com as dificuldades da vida, do dia que você entrou por aquela porta até os dias de hoje. Há um entendimento de lei de causa e efeito, coisa que não dizem aí para fora. Há o entendimento da lei de afinidade, há o entendimento daquele que está do teu lado e que é difícil, e se ele é o difícil, é preciso ficar feliz com isso, porque Deus oferece sempre os melhores professores para os piores alunos. Que bom que você não é o difícil, é Ele. Então é necessário lidar com isso. Algumas tradições religiosas do presente dizem que Deus está realmente presente somente no seu quarteirão, na sua igreja, no seu templo, enfim, no local onde eles se reúnem para falar de Deus. E o Espiritismo, ainda muito mistificado, ele sofre alguns ataques que não nos machucam mais em relação ao Deus que o Espiritismo coloca. Haroldo Dutra chama isso de o Deus do quarteirão. É o Deus da minha religião. Quando Jesus, prevendo esses acontecimentos, da busca de um Deus e da manutenção de um Deus somente no meu ambiente, ele lança mão de um ensino extraordinário aos discípulos, não só aos apóstolos, numa reunião, em uma das reuniões, em que ele sondava a intimidade das pessoas e via ali as diversidades,
e entendia que no futuro aquelas pessoas iriam tratar de forma diferente com Deus. E já plantando a semente naqueles corações tão sofridos da Galileia, ele disse assim: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Não os crentes, aqueles que acreditam em Deus em determinadas categorias, mas sim por aqueles que acreditam em Deus e dessa forma, entendendo que Deus é o nosso Pai, todos nós somos verdadeiramente irmãos. Então é necessário tirar a rotina do tratamento com o outro. Você é o meu irmão, você é a minha irmã, mas dizer isso de uma forma muito bem entendida, porque o nosso Pai é esse que criou Tupã, que criou Santo Anastácio, que criou o estado de São Paulo, que criou o Brasil, que criou o planeta Terra, que criou o sistema solar, que criou as galáxias, que criou os sistemas de galáxias, que criou os aglomerados de galáxias. O meu Pai é o que criou o universo, ou os universos, como a ciência vem tratando agora. Percebam de quem nós somos filhos. E tem um agregado nisso. Esse que é o meu Pai, que é o nosso Pai, e que criou tudo isso, Ele nos ama. E aí a gente respira fundo, né? Então, nos entendermos como irmãos de forma verdadeira, nós deixaremos cada vez mais de querer prejudicar aquele que talvez alcançou um degrau a mais que eu. Por isso nós dissemos: já basta de erros tão grosseiros. Há aqueles que dirigem os grupamentos que se compõem para se religarem com Deus. Guardam nas mãos uma grande responsabilidade. E o que eu vou dizer agora, eu gostaria que vocês respirassem fundos. Eu até esqueci de combinar, porque agora era momento da gente sair, beber uma água, tomar um café, respirar, voltar, apertar o cinto, para entender isso que nós vamos falar agora. Porque isso tem um alcance muito grande, tem um alcance na minha vida, na vida dos outros, na vida da coletividade do planeta Terra, no trato com a religião. Isso, se bem entendido, ele abala estruturas do sistema religioso da Terra, em nos referindo àqueles que têm a missão de coordenar grupamentos religiosos. E aquele que coordena, ele dirige, ele orienta, ele é guia e ele é modelo entre nós. Respirem e entendam o que eu vou dizer. Diante dos equívocos que as religiões cometem, é impossível você convencer alguém que ele está errado, quando o sustento dele depende desse erro. Pegou? Percebam onde isso vai. Percebam quantos estão sentados em poltronas vermelhas. Percebam quantos estão em locais confortáveis e se julgam os maiores e estão para serem servidos. E a gente se lembra da inteligência crística que veio para a Terra, e um momento em que os apóstolos discutiam entre eles quem era o melhor. Essa inteligência divina coloca uma toalha na cintura e vai lavar os pés de um por um, para mostrar o quê? Que aquele que quer ser o maior tem que ser o que mais serve. 2019. Percebam a quanto anda o nosso planeta. E nós precisamos
divulgar a doutrina espírita onde quer que nós estivermos. Fazer palestra? Não. Respeitando no primeiro momento a individualidade do outro e falando de espiritismo adequadamente, porque se há uma coisa que não devemos fazer é violentar as consciências. Um dia as pessoas mudam, mas para mudar é necessário estímulo. O grande estímulo é o que sai de dentro para fora, mas esse estímulo lá de dentro, essa chama que está lá dentro, ela precisa ser alimentada com as coisas boas que vêm de fora para dentro. O espírita é um discípulo disciplinado de Jesus, porque ele guarda no seu intelecto esses conhecimentos. E ao lado daquilo que nós dissermos aos outros, principalmente deverá estar as nossas ações, porque nós vivemos em grupo. Nós estamos na família e tratamos de religião na família. Nós estamos no trabalho e tratamos de religião no trabalho. Nós estamos no futebol, jogando bola com os amigos, as mulheres nos grupos, enfim, nos grupos nos quais nós vivemos, é necessário falar não só de espiritismo, mas sobretudo de espiritualidade. Nós com o tom espírita, adequadamente e respeitosamente. Quem é o Deus do espiritismo? Aquele que nós já dissemos há pouco, que criou isso e que criou todas as coisas. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É por isso que o Antigo Testamento nos oferece essa oportunidade e dá até uma bronca, no sentido de tratarmos com essa inteligência suprema de uma forma muito mais verdadeira. Não dizer o nome de Deus em vão. Não significa a cada momento, recorrentemente, várias vezes. Em vão. Vão é supérfluo, descartável, sem importância. Quando falarmos de Deus, falarmos com a importância que nos cabe em razão do conhecimento que dele já temos. Deus, o nosso Pai, Criador de tudo isso, e nós nos tratamos como irmãos, cada vez mais verdadeiramente. Então vamos dar um exemplo, e aí avalia em si. Esse exemplo não é uma utopia. Eu acredito que isso até vai acontecer daqui a algum tempo, não sei quanto. Mas se nós estivéssemos aqui hoje, serenos, depois da música do coral, e aí observássemos um clarão ali fora, e aí o Zeca entrasse naquela porta e dizia assim: olha pessoal, pousou um disco voador ali na frente. E aí entrasse por aquela porta um ser de 3 metros de altura, uma aparência diferente, e chegasse até ali. Como seria o nosso tratamento com ele? Essas portas estão fechadas, né? O espírita tem essa possibilidade, não de correr e dizer assim para ele: Deus é o meu Pai, Deus é o seu Pai. Bem-vindo, meu irmão. Você demorou, hein? Essa é a abençoada doutrina espírita, que muitos taxam como ilusória, como sendo fantasiosa, como sendo mística. Mas no tratamento do relacionamento com Deus, essas colocações que nós estamos fazendo, elas se tornam pujantes e possíveis. Quando se busca Deus, levando em consideração o que nós dissemos de buscar Deus em determinados lugares, Jesus nos traz uma preciosa lição no Evangelho, uma das minhas preferidas. O Evangelho tem cenas
doces. Mas não há único movimento de Jesus no Evangelho que não seja didático, que não seja pedagógico. Quando ele vem para Samaria e encontra à beira do poço de Jacó a mulher samaritana, e essa é uma passagem que todos nós conhecemos, ele sonda a intimidade daquela criatura ansiosa por encontrar Deus. Jesus encontra nela essa necessidade de uma ligação verdadeira com Deus. E ela estava confusa. Primeiro, ela oferece água para ele, quando ele diz do passado dela, e ela dá uma maior credibilidade a Jesus. Ele é diferente, ele é judeu, a gente não se dá bem, mas ele é diferente. Então ela acaba por oferecer água a Jesus. E nessa dificuldade que ela tem de realmente entender onde agora encontrar Deus, Jesus deixa uma preciosa lição. E ele diz para ela que é preciso buscar Deus em verdade e em espírito. E essa confusão da mulher samaritana, ela ocorre por quê? Porque os dirigentes religiosos do seu núcleo social diziam para ela que Deus somente poderia ser encontrado no Monte Gerazim ou Garizim, depende o hebraico. E ela entendeu isso no primeiro momento. Mas alguns outros dirigentes religiosos, um pouco mais distantes, mas aos quais ela havia acessado, dizia que Deus somente poderia ser encontrado no Monte Sião. E ela ficou confusa, porque quando nós procuramos alguma coisa, nós procuramos o caminho mais fácil ou mais rápido, ou o caminho correto para encontrarmos aquilo. E dentro das suas experiências reencarnatórias mal sucedidas no campo da religião, da ligação com esse Deus, porque ela queria ser de Deus. Quando Jesus sondou a verdade do seu sentimento. Então ele deixou a ela uma lição que mudou drasticamente a sua vida. E eu gostaria que vocês completassem o que eu vou dizer, porque é um dito de Jesus. Não mais no Monte Sião, não somente no Monte Gerazim, né? É isso que ele tratava com ela. E ele diz assim: minha filha, eu vou dizer a primeira parte, vocês falam a segunda. A verdadeira fé remove o Monte Gerazim e remove o Monte Sião. E Deus é encontrado onde quer que você esteja. Qualquer que seja a sua situação, ligue-se com Ele, porque é possível. Nos atendimentos fraternos que nós realizamos na nossa casa espírita, nós tratamos muito disso, porque as pessoas que nos procuram, e muitas delas nos ligam e dizem assim: não fala para ninguém que eu te liguei, e vão ao centro num domingo de manhã para tratarmos das dificuldades da sua vida, e recebem um encargo, recebem a responsabilidade sobre os seus erros, se assustam. Mas aí a gente reforça dizendo: se você está me falando que as suas orações não estão surtindo efeito, você não deve estar orando de maneira correta, porque a ligação entre você e seu Pai, a ligação entre eu e o meu Pai, a ligação entre nós e o nosso Pai, se estabelece pelas vias do coração. Não orações talvez decoradas e prolongadas, mas talvez um lapso de pensamento. Você já se conectou e Deus já entendeu a sua necessidade, e aquilo que deve ocorrer para que você mude, vai ocorrer. Mas o melhor é que você mude, entendendo que Deus quer o bem para você e te dá essas possibilidades. Então nós colocamos nas mãos dessas pessoas a responsabilidade sobre as suas vidas, colocamos a realidade de um Deus que está em todo lugar, acessível pelas vias do coração, e essas pessoas saem da casa espírita chorando e prometem voltar, não voltam, ou algumas voltam. Sabe por quê? Porque tem medo que no dia seguinte
esteja lá no Facebook: João de tal, Maria de tal se tornou espírita. Ou que o seu dirigente religioso lhe dê um puxão de orelhas. Para ser espírita é necessário coragem de deixar os níveis em que nós já superamos para trás e não patinemos mais. Descobrir Deus em mim e no meu irmão é simples. Se Deus é capacidade, eu preciso descobrir que eu sou capaz. Eu sou Deus, com D minúsculo, e eu sei disso porque foi Jesus quem disse: vós sois deuses, com D menor. E se nós somos iguais, o meu próximo também é. Então, diante do erro, eu preciso estabelecer essa ligação de irmão com ele, porque eu também me equivoco. Mas é necessário encontrar esse Deus em mim, e isso é possível quando eu encontro a minha capacidade. Todos nós temos capacidade para sermos bem-sucedidos em determinados pontos. Entendendo que ele é igual a mim, ele também tem a capacidade de se dar bem em determinados pontos. Talvez naquele ponto houve um problema, mas isso é superável. Entendendo isso, nós vamos deixando de uma maneira mais portentosa a nossa ainda pequena capacidade de perdoar. Porque só eu tenho possibilidade de me reerguer quando erro. E por que eu não vejo isso na pessoa do meu semelhante? Mergulhar em si e buscar a minha capacidade é mergulhar no outro e entender a capacidade dele também. E aí nós nos igualamos tranquilamente. Saulo e Paulo é um grande exemplo dessa capacidade. Alguém que se preparou intelectualmente e depois, diante daqueles quadros que nós conhecemos de Saulo de Tarso, ele se transforma no maior divulgador do evangelho na época. Mas para isso ele passou 3 anos no deserto ainda estudando e buscando os manuscritos de Levi. Ele é um exemplo, um grande exemplo como tantos outros. E nós somos iguais. Então, a busca por um relacionamento verdadeiro com Deus. Com o nosso próximo, já chegando ao final da nossa fala, no nosso próximo nós encontramos o caminho mais curto para Deus. Há uma trilogia do encontro: eu, o meu próximo e Deus. Quando Kardec diz que fora da caridade não há salvação, é exatamente isso. Nós fazemos caridade para nós mesmos, nós sempre fazemos caridade para os outros. E como é que vai isso na minha vida? Como vai a minha tratativa com o meu próximo? Aí eu vou ter noção de como eu estou conectado com Deus. Hoje eu não vou na periferia porque hoje é domingo, plagiando Jesus, mudando o dia. Acaso o homem foi feito para o domingo ou o domingo foi feito para o homem? Quando Jesus cura o paralítico no dia de sábado, é uma simbologia. Não deixarmos de aproveitar as oportunidades dessa última hora que nós estamos vivendo. Poucos anos para fazermos aquilo que não fizemos há milênios. Prova disso, que nós desperdiçamos oportunidades, é que nós estamos em um mundo de provas e expiações ainda. Muitos que compartilharam a jornada conosco foram para frente, e nós já estamos na frente de muitos outros. Mas é a subjetividade que importa, a minha subjetividade com o meu semelhante, na subjetividade dele, especialmente na necessidade. Rabindranath Tagore é um poeta indiano, sensível, prêmio Nobel de Literatura,
desencarnou em 1948, mas que ainda escreve pelas mãos de Divaldo Franco. E ele, sondando tudo isso que nós falamos, dos seus equívocos no relacionamento com Deus, no relacionamento com os seus semelhantes, no desperdiçar de oportunidades, a cabeça cheia, mas as mãos vazias. O espírita tem que ter a mão calejada, simbolicamente falando, de mexer a sopa, de levar a cesta básica, de folhear o livro, de estudar, a língua calejada, de ensinar, de explicar, as mangas arregaçadas pelo servir. Não existe espírita contemplativo. Isso é coisa que nós já falamos que era do nosso passado, da adoração a Deus e depois da desconexão. Vocês sabem que centro espírita não tem escada muito grande na entrada, porque quando a gente entra na casa espírita, nós colocamos 2 asinhas nas costas, não é? Nós entramos aqui, estamos parecendo anjos. Então a gente vem, participa dos estudos, das reuniões mediúnicas, das palestras, enfim, de todas as atividades da casa espírita. Enchemos o nosso espírito de esperança. Eu vou, eu consigo, é Jesus que quer. Quando a gente sai, é perigoso tropeçar na escada, e a gente esquece tudo isso. Esquece isso logo ali na esquina, no primeiro semáforo, onde o sinal abre e está o verde, e a pessoa que está na nossa frente demora 1 segundo para sair, e nós emitimos pensamentos que não são condizentes com aqueles que nós tivemos acesso 5 minutos antes. A tratativa com o próximo, ela é extensa, ampla, se estabelece em cada instante da nossa vida. E Tagore, esse poeta indiano, compõe algo para encerrar a nossa noite, na nossa fala modesta, dos nossos erros, da correção dos erros, do encontro, das estradas mal percorridas, dos caminhos mal engendrados, até que um dia a gente se encontra verdadeiramente com o próximo, e é aí que nós vamos estabelecer uma ligação verdadeira com Deus. O próximo é um caminho eficaz, o mais eficaz. Quando ele diz: procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir te encontrar. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Penetrei-me pelas lâminas da angústia, dilacerando todas as minhas ambições, em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e detive-me vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada, e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade me fizeram encontrar os 3, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não interrompas o teu canto, ó brisa ligeira que passeia pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza se faz partitura, para que o cantor destrave a voz de sua garganta e inunde o mundo de harmonia. Eu, meu próximo e Deus, harmonizados, conectados. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência, foi uma alegria nos encontrarmos. Que esse Senhor da vida possa nos amparar e estimular-nos nas nossas carências diante da busca pela conexão e de um verdadeiro encontro com Deus. Um beijo enorme para todo mundo, muito obrigado.